6h30, de volta com os donos da bola aqui na Rádio Bandeirantes para falar sobre o Santos Futebol Clube, que ontem venceu na Vila Belmiro, bateu o Ituano por 2-0, e o Bruno Milhozzi, que esteve na Vila Belmiro, acompanhou tudo de pertinho, vai trazer as boas e infelizmente as más, porque tem más notícias para o torcedor santista com relação ao elenco. Bruno, boa noite. Fala, Soler, tudo bem? Abraço pra você, pro amigo ligado aqui nos Donos da Bola. Vamos primeiro pelas más notícias para a equipe do Santos, que ontem teve 2 jogadores deixando o campo por lesão no intervalo. O Furque saiu, na segunda etapa o Aderlan torceu o joelho, e aí a gente já esperava uma notícia ruim, mas não tanto, porque vai ter que passar por cirurgia o Aderlan e a tendência é que perca a temporada. Então, desfalque aí pro lateral direito da equipe do Santos, o Aderlan não deve mais jogar pelo Santos em 2024, ele que retomou a posição de titular depois de bancar para o Sherman durante algum período. Agora, quando tinha essa sequência, volta a se lesionar o lateral direito já veterano de 33 anos. Além dele, o Furque, que deixou o campo no intervalo, teve também um probleminha mais simples de resolver, né? O Furque teve um problema ali na altura do peito, ali um desconforto muscular, então deve voltar em menos tempo, mas o Aderlan realmente não volta tão cedo. Santos que tem a boa notícia também do Juliano, que voltou a treinar ali com bola, tá fazendo a transição de forma tranquila, ainda não estará pronto pro duelo de quinta-feira contra a equipe do Vila Nova, que inclusive vale a liderança da Série B. O Vila tá encostado na equipe do Santos, mas quem sabe ele deve voltar pro duelo contra o Curitiba na segunda-feira. O Joaquim, esse sim deve voltar contra o Vila Nova se estiver à disposição, né? Tá voltando aí, o Carille deixou essa possibilidade em aberto, ainda não é garantia, mas pode ser novidade pro Santos ao longo da semana de trabalhos antes da viagem a Goiânia, onde encara a equipe do Vila Nova. Sobre a sequência, né? O Santos agora engatou 4 vitórias em 5 jogos. É a terceira consecutiva para afastar de vez alguma crise, que se é que ela se instaurou na equipe do Santos naquele período de 4 derrotas, depois a história do Carille, vai ou fica, não sei. Agora o Santos trabalha com mais calma com o Fábio Carille e também com o departamento de futebol para projetar um elenco diferente para o segundo semestre do ano. E falando também em negociações, Soler, já me antecipando aqui, já que eu já falei da vitória por 2-0 contra a equipe do Ituano, Santos já começa a se movimentar no mercado, principalmente em saídas. Fechou o empréstimo de Alfredo Morelos, não é mais jogador do Santos, emprestado ao Atlético Nacional da Colômbia. 20 jogos, 4 gols. A passagem de Morelos, confesso que eu esperava mais desse atacante quando veio pro Brasil. Com todo respeito, só o senhor. É, também acho, mas Ele jogava no glorioso Rangers da Escócia. Eu levei a sério demais o tal do Rangers da Escócia, viu? Pois é, eu exagerei. Você tem que parar de jogar videogame, porque o videogame engana. É o reizinho do FIFA, cara. Os caras que eu já vi no videogame eu acho que são bons, cara. Tem esse problema. E o Morelos era um deles. O Daniel Ruiz, ele pega o overall 84. No Santos ele era o 4º reserva. Daniel Ruiz, cara, não jogou no Santos. Pois é. O Lacava, acho que o Lacava ele pega o overall 80, cara. No Matias Santos, Lacava, no cara. Santos ele nunca foi profissional. Que lembrança, então, olha isso. É isso, né? Não dá pra acreditar sempre no videogame. Pois é, e foi a prova disso mais uma vez o Morelos, que agora vai jogar em casa no Atlético Nacional, um empréstimo de 1 ano, com opção de prorrogação, mas também uma opção de compra no final aí, que a tendência, pelo menos pro Santos, na vontade do Peixe, é que seja exercida, não quer mais ver o Morelos nem pintado de ouro essa comissão técnica, e foi atrás de um outro centroavante, uma conversa que foi curta, a princípio pareceu que ia dar certo, que ia dar liga pela vontade do jogador, mas o clube barrou. Léo Batistão quase voltou pro Santos essa semana, teve uma conversa com um atacante que esteve no Peixe em 2021, 2022, marcou 7 gols, deixou uma impressão razoável, e aí tá no Almeria da Espanha, que viu o jogador como peça fundamental, não quis liberar o Léo Batistão para esse vínculo com o Santos. A proposta era aí de mais 2 anos de contrato, vai acabar ficando só nas ideias mesmo da equipe do Peixe, que trabalha no mercado em outros nomes. O primeiro a ser anunciado deve ser o de Billy Arce. Conheces Billy Arce, Soler? Lembro do Tique. Billy Arce, ele era da LDU, não era? Isso, ele jogou na LDU, um ponta. Meu Deus, hein? Cuidado, hein? Como é que é o nome dele? O Julio lá também jogou na LDU. O Johan Julio também era da LDU. E o Billy Arce também de passagem de destaque mais no Del Valle, Independente Del Valle, e recentemente no Once Caldas da Colômbia, tá livre no mercado. O Santos viu a oportunidade, é um atacante de 26 anos, ele tem passagens também pelo futebol espanhol, na base do Brighton da Inglaterra, é um cara que já rodou bastante, acabou não se firmando em nenhuma equipe. O Santos vai apostar nesse atacante e também conversa com o Deportivo Cali para entender a situação do zagueiro Jefferson Dias, que tem 23 anos, ele é colombiano, e o Santos tenta estudar o setor de defesa. Por quê?
porque o Joaquim deve estar de saída. Nessa janela já era algo projetado até pro ano passado, na janela de virada do ano, a saída do Joaquim, o que não aconteceu. O Santos pagou, no início de 2023, 16 milhões pelo Joaquim, comprando do Cuiabá. Muita gente achou um valor alto, até pela situação do Santos, mas hoje a tendência é que lucre bastante, inclusive, porque há conversas em andamento com times da Série A, teve também proposta do Tigres do México que o Santos acabou não ouvindo, mas os valores são de cerca de 50 milhões de reais, o que já é em outro patamar e que o Santos não vai conseguir recusar. O Joaquim deve mesmo sair, até por vontade dele também de voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Então o Dias aí, zagueiro colombiano, seria como uma peça de reposição, assim como foi a vinda do João Basso, né, que foi relacionado ontem pela primeira vez, voltou ao time do Santos. O zagueiro estava jogando no Estoril de Portugal emprestado, então foi reintegrado aí de forma parcial, pelo menos já fazendo parte do grupo João Basso, para ver se vai suprir ou se vai escancarar a necessidade do Santos comprar um zagueiro mesmo nessa janela, porque o Joaquim deve sair. Então o Santos bastante diferente, muita gente saindo, outros que não sabem se ficam, né, casos de Rainer e Patrick que seguem não sendo relacionados pelo técnico Fábio Carille. Então realmente o Santos que deve ser muito diferente no segundo semestre de 2024, Soler. Rainer, hein, que fizeram uma politicagem danada pra colocar ele na seleção do Paulistão como melhor lateral esquerdo, sendo que em 12 jogos que ele fez no campeonato, só 4 ele jogou como lateral esquerdo, né? Essas votações, tudo bem que muitos coleguinhas nossos têm parcela de culpa porque são os coleguinhas que votam, né? E aí provavelmente alguns não assistiram o campeonato porque você escolheu o melhor jogador para uma posição, ele só jogou 4 jogos nessa posição, ou ele é o Carlos Alberto Torres, ou ele é o Júnior Maestro, ou ele é o Roberto Carlos, ou você não viu o campeonato, né? E aparentemente, no caso do Rainer, muita gente não deve ter visto, porque olha, ter botado o cara ali como melhor lateral esquerdo foi dureza. Mas, sinceramente, Bruno e Paulo do Vale, 50 milhões de reais, estamos falando aí de 4 milhões e meio, 5 milhões de euros pelo Joaquim. Eu não sei se vem esse dinheiro pra ele, não. Eu não sei se chega essa proposta, não. O Santos colocou esse piso e até recusou a proposta do Tigres do México por conta disso, porque era baixo. O Tigres queria, vamos quitar aqui a dívida com o Soteldo, te dou mais 30 e a gente faz o acordo. O Santos não quis. Então aguarda, e tem conversas com o Botafogo, Bahia, alguns times apareceram sinalizando interesse, mas ainda muito incipiente, até porque o Joaquim tá lesionado, né? Então os times vão esperar a recuperação, novas análises do departamento médico para saber se dão andamento ou não. Eu acho um valor alto também, mas o Santos entende que tem mercado e acha que essa vai ser a venda do Santos na janela para, enfim, fazer um fundo e conseguir reforçar o elenco. Ô Soler, só daqui a pouco quero falar sobre a Série B em si. Então, só antes de você falar, né, só pra trazer aqui, ó, jogadores desta janela de transferências, né, só De La Cruz e Luiz Henrique custaram mais do que 50 milhões de reais para um clube. Então olha, o Santos está esperando vender um zagueiro que está jogando a Série B como a terceira maior venda do ano no futebol brasileiro. Sim. Eu acho impossível isso acontecer, Paulo do Vale. Pode falar sobre a Série B. Não, é só assim, né? O Santos passou